Voltando à segunda parte do vídeo sobre Pangeia e Pantalassa, todas essas teorias que o geofísico alemão Alfred Wegener propôs, elas inclusive leva a crer que a Pangeia não foi o primeiro supercontinente. Por causa de quê? De fatores como os padrões físicos, que é a forma dos continentes, padrões geológicos, a distribuição das rochas e as suas composições, fósseis, tanto vegetais como animais, que são encontrados tanto em terra quanto em rochas. E essa teoria também chamada de teoria da deriva continental. E ela é complementada pela teoria das placas tectônicas, que seria o movimento das placas tectônicas se deslocando no interior da Terra, que formariam esses continentes, separariam, juntariam, afastariam. Como eu falei no vídeo anterior, se chocaram a placa de Nazca, o choque entre essas duas placas formou a Cordilheira dos Andes. Então, tudo é provado, não é historinha, é provado e está lá, visível. A teoria de Wegener, ela é ainda mais abrangente, e evidências geomorfológicas e também paleontoclimáticas pautam essa teoria. A teoria da deriva continental, ela foi retomada mais ou menos em meados do século XX. E diante do avanço e do aperfeiçoamento dos instrumentos de pesquisas, é óbvio, né, que não tinha em 1912, 1913, foi permitida a adotação da análise das rochas que foram pegas, que foram estudadas em águas profundas. A teoria das placas tectônicas, ela foi feita com base em estudo do assoalho oceânico entre os anos 50 e 60, 1950 e 1960. Tudo isso foi feito devido à ciência, pesquisas realizadas por cientistas e não por religiosos que acham que Deus só cabe aqui se for no porta-mala, e aí a caixa do ovo que estava lá não foi quebrada porque lá no porta-mala Deus estava. Quer dizer, Deus salvou os ovos, mas não salvou os jovens que estavam no carro. Isso não existe, Isso é igual a história do velho do saco. Velho do saco é para criança, o Deus no porta-mala é para adulto. Vocês conseguem entender ou não está conseguindo? Quando a criança é teimosa, fala, olha, o homem do saco vai passar aqui e vai te pegar, hein? Ele vai te levar, bota dentro do saco e te leva para fazer sabão. Ele faz sabão com criança. Criança acreditava. Hoje em dia a criança recebe o velho do saco, suposto velho do saco, com um porrete na mão, com uma pistola. E os pais, quando querem falar para os filhos, toma cuidado, não vai devagar, vai com Deus, que não sei o que. Aí os filhos já chapados lá, que Deus o quê? Deus aqui isso não cabe, o carro tá cheio, só se for no porta-mala. Mas aí o carro capota, morre todo mundo, mas os ovos ficam. Então dizer que, nossa, que Deus bom esse, hein? Ele é misericordioso, imagina se não fosse. Então o que acontece? Isso tudo é feito com base em ciência, em pesquisa, por pessoas altamente capacitadas, com instrumentos altamente capacitados, desenvolvidos pelo homem. Então, e não por religiosos que não aceitam a ciência, que acham que ciência é coisa do capeta. Mas quando precisa de uma tomografia, que é derivada da ciência, vai lá fazer. Aí não é coisa do capeta, né?
Aí não é, quando precisa de uma ressonância, aí não é coisa do capeta. Quando precisa fazer uma cirurgia laser na vista para tirar a catarata, não é coisa do capeta. É interessante isso, né? É do capeta quando me convém. Quando não me convém é de Deus. Olha que legal isso, né? Muito legal. Aí, continuando, nós vemos que os animais, eles foram andando e levou muitos anos para que esses animais se espalhassem por todo o globo terrestre, né? Eles andaram, né? Para poder se espalhar. Mas aí eu quero saber o seguinte: ave não precisa andar, ave voa. Como é que explica que nós temos aves no Brasil que não existem no Japão? Como é que nós temos aves que existem no Egito e não existem nos Estados Unidos? Elas não tiveram limite, elas não tiveram a separação ali da terra no momento em que elas estavam migrando. Não teve. Então, quer dizer, nós temos na África, por exemplo, uma ave típica, o abutre da rabadilha branca. Você encontra isso aqui no Brasil? Não. Nós temos na África o flamingo. Você encontra flamingo na Coreia do Sul? Só se eles importarem. Você encontra grou no México? Não. Na África tem. Então, as pessoas não param para pensar nem um pouquinho. É muito mais fácil eu acreditar que a galinha do meu vizinho está botando ovo de ouro a cada 15 dias do que eu ir lá, querer olhar a galinha, ficar lá observando a galinha. Quando é que ela vai? Agora ela só vai botar lá por volta do dia 10, dia 12, ela costuma colocar. Então eu vou para lá com o celular filmar. Eu vou sentar lá e vou filmar ela. Eu quero ver esse ovo sair do rabo dela. Dá trabalho, né? Dá trabalho. É mais fácil eu acreditar. Sair e falar, nossa, meu vizinho tem uma galinha que bota ovo de ouro. É muito mais fácil, né? Por isso que tá aí, ó, do jeito que tá, ó. Tudo que entra aqui, ó, a pessoa absorve. Mas ela absorve coisa que não presta. Coisa que não presta. Coisa que presta, coisa que dá trabalho para queimar a mufa, para botar o cérebro para funcionar, ninguém quer saber. Ninguém quer saber. Peixe. O mar, ele é imenso, é gigantesco. Os oceanos. Na Europa, tem bacalhau do Atlântico, na Noruega. Mas na Polônia não tem. Nós temos um tipo de arara no Brasil que não existe em outro lugar do mundo. Então, o que foi que impediu as aves de pararem? Ah, essa aqui vai ficar aqui nesse continente, essa aqui vai ficar nesse. O que foi que impediu? O que terá sido? Se a pessoa tiver o mínimo de cuidado, de interesse, ela vai estudar. Ela vai pesquisar. Mas o problema é que dá trabalho e dá medo, né? Dá medo você se desprender daquilo ali, daquela muleta que você tem
São 6 continentes: América, África, Europa, Ásia, Oceania e Antártida. Na Ásia, nós temos lá um animal típico da Ásia: langur de ouro, dragão de Komodo, oryx da Arábia. O dragão de Komodo, por exemplo, ele vive nas ilhas de Komodo, Rinca, Gili, Motang e Flores, todas na Indonésia. Você não acha dragão de Komodo em toda a Ásia, não. Então quer dizer que dentro do próprio continente não existe determinada espécie de animal. Nesses lugares que eu falei existe. Não em toda a Ásia. Na Indonésia, em toda a Ásia não. Na Oceania, nós temos a equidna, kiwi, ornitorrinco, canguru. Nós temos o crocodilo australiano. O canguru, por exemplo, ele é encontrado na Austrália, na Nova Guiné e em algumas ilhas dessas regiões, como a Tasmânia. Não se vê o canguru em toda a Oceania. Não se vê. A Oceania é isso aqui. A Oceania, ela não está dividida. A Oceania, ela é um continente. Ela não se partiu, ela não se fragmentou. Por que não tem canguru em toda a Oceania? Por quê? Tonga, que também fica na Oceania, ela tem como fauna, ela tem a tartaruga, a baleia jubarte, tartaruga careia, baleia jubarte, o rorqual azul, a tartaruga boba, o iguana de Fiji, a coruja polinésia, a tartaruga verde, o pássaro de óculos. Você vê pássaro de óculos aqui no Brasil? Pássaro de óculos prateado. Você não vê. Nem sabia que existia isso. A tartaruga bastarda, peixes tropicais, raposa voadora. Você acha raposa voadora nos Estados Unidos? No Japão? Não acha. Então eles não saíram caminhando simplesmente pela terra, não. Foram criados de acordo com a procriação de uma raça com a mesma raça evoluindo. Tem peixes que nascem em profundezas tão abissais que, se olhar, parece um monstro. É algo que nunca foi visto. Porque a condição daquele habitat, daquele ecossistema ali, favorece que ele nasça daquele jeito. O peixe que já nasce num mar mais quente, mais tropical, ele vai nascer diferente daquele que nasce na profundeza abissal de um mar norueguês. Não tem nada a ver com Noé, nem com Deus nenhum. Tem a ver com a evolução da própria espécie. Evolução da própria espécie. É simples assim. Não existe nada disso. Você vê na Antártida a foca leopardo, o pinguim. Você vê a orca no continente africano? Não. E na África também tem. Mar que cerca o continente africano. Você vê orca na África? Não vê. Você vê orca no Brasil, natural do Brasil? Não. Trazida de fora você vê um monte. Natural, tô falando natural, nascida naquele habitat, você não vê. Então, é isso aí que eu falo. Tem muito mais coisa para ser dita, mas eu vou parando por aqui. Talvez faça um terceiro vídeo, não sei. Mas, para você que tem a mente aberta, você vai entender o que eu tô falando. Para quem tem a mente cauterizada por besteiras e baboseiras,
vai achar que eu estou falando besteira, vai achar que eu estou dizendo coisa que não existe, mas se for procurar fazer uma pesquisa, vai ver que tudo que eu falei aqui é verdade, existe. Então, pela própria evolução de um organismo, a modificação de uma espécie, né, a modificação de um código de DNA, ele vai fazer uma pessoa nascer melhor do que o seu pai, do que a sua mãe, mas como também pode haver uma modificação ali e ele nascer, como recentemente nasceu agora na Índia, uma criança, um bebê com 4 braços. Então foi Deus que fez esses 4 braços nascerem. Qual Deus? Shiva? Vishnu? Ganesha? Ou Deus bíblico? Qual deles? Nenhum deles, porque nenhum deles existe. Simplesmente a criança nasceu com 4 braços porque tem problema, tem alguma doença genética. Simples assim, né? Até lá, talvez tenha um terceiro vídeo, não sei. Um abraço a todos, um beijo.